Então foi. Bem, gente, então com um pouquinho de atraso a gente começa, né? Na semana passada nós conversamos bem sobre a fé. E eu fazendo um retrospecto dos nossos estudos, entendo que a gente também falou um pouco de virtude, porque era a fé acrescenta a virtude. E nós conversamos sobre a necessidade das pessoas que chegam à casa espírita terem oportunidade de trabalhar em alguma coisa, né? Então nós falamos satisfatoriamente da virtude. A virtude aí a gente pode entender como mérito, como busca de mérito? Virtude é ação moral, é ação, é trabalho. O resultado dela é o mérito. Mas e como a gente está falando de uma ordem de chegada, assim, de um início da caminhada, não tem essa clareza. Sim. Não existe essa clareza. No começo da nossa caminhada é muito comum que a gente pense assim, eu preciso fazer alguma coisa, preciso ajudar alguém, aí a gente vai e quer fazer. Mas a gente quer fazer sem entender muito bem por que é que está fazendo. E nesse impulso a gente acaba criando na nossa cabeça, muito frequentemente, uma relação de que os trabalhos mais grandiosos, mais materiais, mais volumosos, são aqueles que geram mais mérito, mais resultados. Mas isso é como se fosse a empolgação de um começo de qualquer coisa. Na medida que a gente vai refletindo a respeito dos ensinamentos, começa a ficar claro que não dá para fazer esse nexo tão simplório. Às vezes, sim, aquele trabalho que mata a fome de dezenas de pessoas, um dia por semana, é um trabalho fantástico. Mas a gente pode ter, como existe aqui no Brasil, mais de um caso, aquela pessoa simples lá do interior que disponibiliza o telefone dela para que as pessoas liguem quando estão precisando de alguma coisa. E aí a senhorinha está lá, ninguém sabe o nome dela, ou sabe só o nome, ninguém nunca a viu, liga para aquele telefone, fica 40 minutos conversando e a pessoa que estava pensando em se matar, não se mata. Então, bem, essa moça está construindo também um resultado de mérito muito grande. Até a gente chegar numa perspectiva em que o seu trabalho está totalmente associado à sua própria vida, o seu trabalho espiritual. Então, já não dá mais para você separar onde que você está praticando caridade e onde que você está vivendo simplesmente. Isso com o mesmo impacto para a sua jornada de espírito. Então, uma vez que você consiga compreender que as coisas não são dissociadas, não dá para dissociar, você começa a trabalhar espiritualidade quando você está dando aula, atendendo um paciente, um cliente, cuidando de casa. E aí, se cada gesto seu tiver implícito nele um esforço de virtude para gerar benefício para as pessoas e para gerar bem-estar para os outros seres, todo gesto seu é um gesto de caridade. Ele começa de fora mesmo, ele tem que começar de fora, mas depois ele vai cada vez mais sendo trazido para dentro, né? E ele só vai entrar de fato na corrente sanguínea nossa na medida que a gente conseguir não dissociar a vida da prática. Não são duas coisas diferentes. A gente vem na casa espírita por uma formalidade, mas o campo de prática é a própria vida. Ninguém precisaria de mais do que a família que tem, o trabalho que tem, para poder se desenvolver espiritualmente, não. A gente usa outros recursos por um acréscimo de misericórdia, mas não dependeria desses recursos para a gente poder crescer, né?
Isso me espanta muito, falando de integração, antes da gente entrar no texto propriamente dito, é que vê como é que a vida é um laboratório de espiritualidade. A gente acabou de sair do segundo turno das eleições. E aí a Mel, que está transcrevendo o estudo para fazer depois o material impresso, vai ter que botar uma nota assim: no dia 28 de outubro de 2018 aconteceram as eleições presidenciais. Então nós saímos de uma eleição presidencial. E me impactava muito perceber alguns praticantes espirituais bem engajados, defendendo discursos de violência, de tortura, de ódio. Muito bem, passou a eleição, a democracia mostrou a sua face e nós elegemos esse candidato que tem todos esses discursos. E aí eu pensei assim, muito bem, agora então ele não é mais não é o meu presidente ou o presidente do outro, ele é o presidente de todos nós. Ele foi eleito por um movimento democrático. O que me cabe como cristão, como praticante espiritual e como cidadão? Olha, torcer no limite das minhas forças para que o governo seja bem sucedido, torcer para que essas falas tenham sido só falas de impacto, para poder conseguir uma projeção e não se torne uma agenda de governo, e me manter no limite das forças, disposto a cooperar no processo. E aí, bem, no começo, antes da eleição, eu me assustava de ver alguns praticantes espirituais apoiando esse discurso. E agora eu continuo me espantando, porque eu vejo outros praticantes espirituais que começam a olhar para essa situação como se a eleição de um sujeito ou de outro fosse o fim do mundo. Como se agora, porque ganhou fulano de tal, tudo está perdido. Assim, de uma hora para outra não há mais plano divino, não há esperança, não há futuro. Quão miserável a gente seria se o nosso destino estivesse na mão de um sujeito, né? Então, por isso é difícil se integrar a prática espiritual na sua vida, porque quando você está assim, caindo na água, no fogo, na água, no fogo, na água, no fogo, você está dando só expressão para uma paixão humana, mas o caminho espiritual vai dizer, olha, além da paixão humana existe algo maior. Então não é um sujeito, não é um governo, não é uma instituição humana que vai concentrar a nossa felicidade, né? De cada um de nós, até para que dê certo ou não. Exato. Né? Mas isso não é fácil, porque as pessoas não veem isso, nós não vemos. A gente costuma tentar, a gente fala de integrar, a gente fala de unir, a gente fala de unidade, de integração, mas a gente, quase que por uma espécie de inércia, de piloto automático, a gente está o tempo todo dividindo. A gente foca naquilo que diferencia, né? E não naquilo que aproxima. Então, a prática espiritual, ela precisa ser integrada também nesse momento. O que não vai excluir a gente de ter uma posição política, de ter uma opinião sobre economia, sobre educação, sobre saúde, enfim, isso tudo é legítimo no campo das nossas atividades comuns. Mas isso também tem que estar permeado por um mínimo de espiritualidade. Eu acho que o inflamar, o calor da coisa que é o risco, né? É a nossa falha nesse sentido. Isso. Então, quando Pedro fala da virtude, esse caráter integrativo, ele é um avanço para o praticante, para nós todos. Quando a gente começa a conseguir ver esse caráter integrativo no ônibus urbano, no almoço, lá no restaurante, na festa de família da empresa, enfim, a gente começa a ver esse caráter integrativo, é um avanço, mas no começo, isso vem vestido de uma roupagem bem padrãozinha, que geralmente é fazer alguma coisa para alguém que passe necessidade. E aí a gente vê que as instituições, elas até meio que engessam essa prática. Você vai ter a tarefa de sopa ou de refeição para as pessoas mais pobres, você vai distribuir roupa, você vai distribuir cobertor no frio, você vai dar reforço escolar. Todas essas coisas são muito importantes. No entanto, elas não são um fim em si mesmas.
Elas são transitórias, porque por mais que você doe... Vou fazer um exemplo assim, bem estapafúrdio, tá? Por mais que você doe cobertor pelo resto da sua existência, todos os dias, você não é capaz de acabar com o frio. Entende? Então, assim, você não consegue solucionar o problema pela via da materialidade. Agora, quando você acrescenta a essa via da materialidade um outro atendimento, um outro horizonte de virtude, o que se dá é que você consegue acabar com a causa momentânea do sofrimento e acabar com a causa profunda do sofrimento. Eu vou dar um outro exemplo. Num trabalho em que você visita moradores de rua, você conseguir encaminhar um deles para uma casa de reabilitação para dependente químico, quando ele precisa desse auxílio. Você atendeu às causas objetivas do sofrimento, que você deu comida, você deu coberta, você deu o que for, mas você também está ajudando ele a tratar da causa última do sofrimento dele, que naquele caso ali, em específico, é a dependência. Dele para conversar, para dar um pouco de atenção. Eu acho que já é uma... Você cria uma diferença em relação à matéria só, pura e simplesmente, né? Então, é por esse caminho que a virtude vai, que o mérito vai. Então não há nada que não possa ser feito como prática espiritual. Isso é incrível. Na verdade é a intenção em si e não o ato prático. Desde as menores coisas. Então, por exemplo, você precisa fazer uma viagem para uma reunião de família que normalmente seria para você muito enfadonha, muito cansativa. Essa reunião de família pode se transformar na sua prática espiritual. E até numa ida para a praia que você está indo para descansar. Sim. Né? São tantas coisas que podem acontecer. O esforço principal é da gente conseguir transformar a mente numa ferramenta consciente de gerar benefício para os outros. Isso vai acontecer em qualquer lugar. Mas como a gente está falando de começo, e aí vocês vão ver que lá na frente, a última coisa que que o Pedro vai falar para nós é a caridade, ou é o amor, né? Então, isso que a gente está falando aqui de virtude, ainda não é o amor. É um ensaio. É um ensaio, porque tem diferença. Nesse começo da jornada, quando a gente sai da fé e entra no trabalho, na ação, tem diferença. A gente se separa um do outro, a gente se sente um pouco melhor. É muito comum, e a gente tem uma montanha para mover na nossa prática habitual. É muito comum que a gente separe nas casas espíritas uma reunião para assistidos, é a expressão que o movimento usa, e uma reunião para os trabalhadores comuns da casa. E se vocês repararem, é muito raro, mas muito raro mesmo, que a gente tenha, numa instituição espírita, uma integração verdadeira entre pessoas simples e pessoas de classe média alta. Quando a instituição está toda numa cidade mais simples, toda a instituição é simples, a gente vê sim casas fantásticas que são dirigidas por pessoas bem pobres e que se esforçam bastante para trabalhar. Claro, isso... Agora, quando a gente vê numa cidade como a nossa, instituições que são referência, raramente nós vamos ver uma pessoa que chegou na casa pela porta da assistência social e que está participando de uma reunião mediúnica ou que faz palestra, né? Esses espaços são um pouco vetados. Eu tive a oportunidade de ver isso e vivenciar por um tempo quando eu frequentei a casa da Dona Elza lá no Parque Independência. Lá a gente tinha essa comunhão, porque é um local de pessoas muito simples, é um bairro de pessoas muito simples, e a gente saía do centro para se juntar a eles lá. Na verdade, o espaço era deles, a gente é que chegava, meio que invadia esse espaço deles, e a gente via muito isso lá. Hoje eu não vou mais, há muitos anos eu não vou
vou, mas eu imagino que continue da mesma forma. Sim. Porque muitas pessoas que eu conheci lá, que são conhecidos, né, que moram por aqui, continuam frequentando lá, trabalhando com eles da mesma forma. Isso é muito bom, mas não é a prática comum. não é o hábito, não é o comum, né? Então você vê, tem distinção. Tem a distinção. Essa distinção demonstra que nós estamos no começo do caminho, muito mais do que no meio ou no fim. Essa distinção, e aí é uma coisa assim, né? Eu já falei aqui várias vezes e retomo. A ideia da mística é fundamental, porque a mística é esse mergulho numa experiência própria do sagrado, uma experiência integrativa profunda. Existem místicos hindus, místicos católicos, místicos budistas, místicos de todas as procedências, né? E essas pessoas elas vão narrar e vão dizer que a partir de um determinado ponto da experiência, não tem mais diferenciação, não tem separação. Eles não enxergam, eles não veem separação entre os homens. Aos místicos sufis, né, lá do islamismo, a Kabbalah judaica, vão dizer, olha, chega um determinado momento que não há separação, há uma sensação profunda de integração. Só que esse momento, ele está lá no fim, esse momento é o amor. Até que nós cheguemos no amor, a gente tem que pegar como se fosse mesmo uma pedra ou uma madeira disforme e gradativamente nós vamos entalhando essa pedra, esculpindo a pedra, entalhando a madeira, deixando que ela revele uma forma delicada e profunda. Por isso a gente não pode renegar nenhum desses comportamentos, dizendo assim, tal casa espírita só faz assistência social, não está preocupado com o estudo. Olha, esse é o perfil que está se construindo naquela instituição de trabalho. Ele não está completo. Não está completo. Mas ele é um caminho que vai desenvolver outros. Da mesma maneira que se a gente encontra uma casa espírita, e algumas instituições assim se sentem muito orgulhosas de dizer assim, nossa casa é uma universidade, é uma faculdade do espírito. Uma bobagem. Por que eu preciso de faculdade do espírito? Está incompleto também. A casa espírita tem que ser, na melhor das hipóteses, um quarto reservado onde nós encontramos oportunidade, uma casa mesmo reservada onde nós encontramos oportunidade, tanto para o serviço quanto para a contemplação e para o estudo. Então não dá para a gente dizer assim, nós fazemos, somos uma faculdade, formamos o indivíduo em espiritismo. Grande coisa, isso não vale nada, isso vale absolutamente nada. Na verdade, isso é prejudicial, assim como o extremo também do assistencialismo é prejudicial. Uma vez eu fui numa instituição em São Paulo, que eles tinham, eu não vou dizer o número certo, porque eu não sei, mas eles tinham mais de 30, porque eu me lembro que, tipos de passe diferentes. E aí quando a pessoa entrava para a cabine de passe, a pessoa dizia assim, você vai dar o P não sei o que, mais o P não sei o que, e o P não sei o que. As pessoas demoravam anos para fazer uma formação de passe. E eu pensava, meu Deus. Passa, não é passe? Enfim, a gente vai... Eu vou receber a energia que eu estou precisando, independente de que P1, 2, 3, 5... Há uma técnica? Mas ela não precisa ser exaustiva a esse ponto, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não dissociar uma parte da outra. E por que a gente dissocia uma parte da outra? A pergunta é essa. Porque às vezes a gente fala e parece que é muito simples. E por que a gente dissocia? Porque, na realidade, nós não somos só isso aqui que a gente está vendo, né? Nós somos um contínuo reencarnatório que vem trocando de corpos ao longo do tempo, de séculos. Então, esse corpo aqui, Vinícius, que hoje está na casa espírita, que está estudando o espiritismo, ele, se for muito esperançoso, se a gente for muito feliz, se a gente for assim
bem alto astral, está na segunda existência dele de espírita. Porque o espiritismo é da década de 50 do século XIX. Então, se eu for muito assim, generoso, eu posso estar na segunda vida em que eu me dediquei ao espiritismo. Isso para todos nós. Partindo da realidade de que os espíritas são numericamente ínfimos na população mundial e que nos primeiros 50 anos da sua criação o espiritismo contou com ainda menos praticantes, as chances de que nós estejamos numa segunda existência espírita é tendente a zero, né? Ela se torna só uma probabilidade, mas assim, tendente a zero. Olha, olhar para isso com calma diz que vocês espíritos, eu espírito, vimos de um outro passado. E muitas vezes de um passado que se repetiu por dezenas de vidas. Daí a gente entra para a casa espírita, a gente trava um contato rápido com o ensinamento e rapidamente, assim, facilmente, essas tendências que são sutis, mas estão lá, vão moldando a forma com que eu enxergo a realidade. E, só para concluir o raciocínio, e vão fazendo com que eu me afinize com grupos que enxergam a realidade da mesma forma do que eu. Então, é mais do que natural que a gente demore um tempo até conseguir consolidar um pensamento que seja de verdade um posicionamento genuinamente espírita. E o que vai caracterizar isso, né? É um pensamento desimpedido, não dogmático, não sectário, leve, né? Racional, lógico. E isso tudo se constrói com bastante tempo. Mas o que a gente vê, e eu já te passo a palavra, né? E o que a gente vê, na verdade, são pessoas que vêm da Igreja Católica de outras vidas e nessa vida refundam o sacerdócio. Eles são palestrantes, são padres. A gente vê pessoas que vêm de outras religiões orientais, onde há o culto ao guru. E as pessoas se colocam como guru, assumem a postura. Há alguns palestrantes, alguns médiuns, que se vestem diferente, de forma esdrúxula, que falam de forma afetada. Então, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão dando a contribuição dela. Mas a contribuição dela ainda está muito, 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 muito colorida com as tintas dessa outra escola de fé. Então, nós estamos no cinza, entre o branco e o preto, ou entre o preto e o branco. Nós estamos vivendo o cinza. E olhar isso com compaixão é fundamental, para a gente não se transformar em indivíduos arrogantes, assim, agressivos. Né? Daí a importância da gente estar sempre com o pensamento espírita em dia. Acho que é isso o mais importante que você falou, arrogância. Quando você me permita te perguntar uma coisa que não quis quebrar o seu raciocínio, mas quando você diz que você está na segunda, desde 1950, o Espiritismo... 850, Kardec está por ali. Mas e o ano 1? Existiam espíritos naquele, não deflagrados como espíritos, mas já se cultivava aquilo. E aquele pessoal, vamos dizer, vou dar um exemplo, e aquela patota que era toda do ano, lá do zero, começou lá antes de Jesus, aquela... E onde eles estão dentro desse plano espírita? Então, esses espíritos tinham conhecimento das leis naturais, essas pessoas. Por exemplo, quando a gente fala de reencarnação, nós não estamos falando necessariamente de uma crença espírita, nós estamos falando de uma lei natural. O espiritismo entende isso. Assim como a comunicação com o mundo dos espíritos, com a possibilidade de evolução e tudo isso. Qual que é a diferença do espiritismo? Quando a gente vê essas crenças, essas outras religiões que trabalham o aspecto dessas leis naturais, elas têm uma limitação. Quase toda religião surge assim. Há um indivíduo que tem ele própria experiência mística. E aí ele pega essa experiência mística, ou ele transforma ela num sistema, ele mesmo sistematiza,
ou quem conviveu com ele. Isso também é muito comum, porque às vezes o próprio indivíduo que tem a experiência não está preocupado em sistematizar, está preocupado em viver. Quem está com ele vai, sistematiza, dá para aquilo uma forma de, primeiro, uma seita, e depois aquilo vai tomando proporções maiores, transformando uma religião, um sistema de método. Religião é método, né? Então, esses conhecimentos das leis naturais que o Espiritismo evoca já existiam no mundo. No entanto, como eles eram frutos, como eles são frutos de experiências místicas, muitas vezes a linguagem mística ela é dissonante da linguagem convencional. Então a gente vai ver que esses valores estão presentes lá na Kabbalah, ou estão presentes no Vedanta hindu, mas vestidos de muitos símbolos, de muitas formas rituais, né? E em algumas escolas, para não dizer na maioria delas, eles estão escondidos sob o signo de iniciações. Você não teria acesso a isso se você não fosse iniciado nessa prática. O que o Espiritismo faz? A bem da verdade, o Espiritismo não é inovador na sua teoria. A gente confunde muito isso. O Espiritismo não é inovador. O que o Espiritismo tem de novo é método. O que ele faz? Ele pega todos esses conhecimentos de leis naturais esparsos, reúne e, através do método, que é a comparação da mensagem de diversos espíritos em diversos lugares, ele consegue extrair do símbolo o que se aproximaria de uma essência. Então, o que o Espiritismo tem de diferente das outras religiões que estudam o mesmo objeto? O método. Só o método. Agora, o mesmo resultado que você vai ver que foi alcançado por um pensador judeu está no Espiritismo. Tem que estar. Se não tiver no Espiritismo, o Espiritismo está equivocado. O mesmo resultado que foi encontrado por um santo católico, você vai ter que encontrar no Espiritismo. Porque o objeto é o mesmo, a forma de manusear é outra. Uma decodificação. Isso. Ele decodificou, o Espiritismo decodificou, pegou o Evangelho como uma amostra para fazer a prova da... Exato. Quer dizer, fez um compêndio e fez um... Isso. E com uma diferença, não era Kardec que tinha experiência. Kardec não era nem médium. Kardec parte de um esforço de sistematizar o que os médiuns estavam tendo de informação. O que permite que ele faça um discurso bem mais frio, no sentido da nossa própria paixão, experiência e tal. Ele escreve como um observador, como um filósofo. Seria uma institucionalização desses símbolos místicos? Mais do que uma institucionalização, porque não é bem isso, é uma sistematização. Você pega e tira da roupa, igual quando você vai comer uma castanha, você tira da casca. Mal comparando, é como São Tomás de Aquino falando sobre o método de fazer um ato de fé, fazer uma tortura em um cristão novo como uma coisa vinda dos céus. É mais ou menos isso. Ele foi, aqui faz assim, agora eu faço isso, agora passo por esse modo, tiro daqui, boto numa mesa ali e chego ao objetivo. É mais ou menos, eu acho que é o que Kardec fez, né? Mal comparando. Chegou, juntou aqui juntou esse, e foi juntando. Não tinha a ver com tortura, mas fez uma e depois virou para ela do santo. Mas ele fez aquilo, juntou e deu um método. A Igreja Católica recebeu dele aquele conhecimento todo, e depois a gente viu o que deu. Uma coisa boa que a gente pode gravar, e que eu acho que é muito importante, é o seguinte: na iluminação, todos os seres são iguais. Quando a gente se iluminar, não tem separação de espírita, católico, nada disso. Na iluminação, todos os seres são iguais. O que vai diferir? E isso é muito bonito. Não só a trajetória. O que vai diferir é a forma que esse ser escolhe para beneficiar os outros. Isso é muito especial. Por quê? Vamos supor assim, a gente tem um conjunto grande de espíritos que entendeu a faísca da vida, vamos chamar assim, né? Que entendeu a fagulha da vida, mergulhou nesse oceano. Todos eles detêm a mesma sabedoria, porque se o progresso é unidade, não tem separação na luz. Agora, um deles pode dizer assim: poxa,
eu estou observando os meus companheiros que estão ali naquela região do Oriente Médio, sofrendo tanto, eu quero nascer lá. E eu vou usar os informes, os instrumentos que eles têm para ensinar para eles a unidade. O outro pode dizer, mas como sofrem os que nascem no Oriente, lá na China ou no Japão? Eu vou nascer lá. Como sofrem os africanos? Como só? Então, o que a gente olha aqui e diz assim, mas o fulano é de uma religião, o outro é da outra. Olha, os santos de todas as crenças são iguais. Porque eles têm acesso a essa chama, mas têm uma compaixão tão grande. E os santos não no sentido de santo católico, mas herói da moralidade, né? Herói da virtude ali, eles têm uma compaixão tão grande que eles vão dizer assim, eu quero ir para onde eu possa beneficiar aquele ser. Então ele vai fazer um voto. É quase como a gente pensar, né? A gente tem contato com tantas religiões. Eu particularmente sou um estudioso da religião, diversas tradições. E aí eu penso dentro de mim assim, que tudo isso seja luz. Mas se eu puder fazer um voto, eu quero beneficiar os seres através do Espiritismo. Então é como se a gente pegasse tudo que a gente vai aprendendo e canalizasse para transformar isso em luz. Então, isso é muito bonito. Quando a gente olhar um iluminado de qualquer escola de fé, a gente vai ver vários, a gente não precisa ter um padrão muito alto, porque é outro problema, né? O iluminado não é Deus. Ele é um padrão alto de vida nesse mundo. Não entenda que ele é diferente, não. Ele é exatamente como aquilo que a gente está buscando. Só que por compaixão ele pediu para nascer naquela condição. Isso é fantástico. E eu acho, inclusive, que esses seres devem ter muita felicidade em trocar de experiência. Uma vez alguém me perguntou assim, você conhece algum espírita que reencarnou em outra escola de fé? Eu poucas vezes ouvi uma pergunta tão imbecil. Porque é claro que o espírita vai nascer em outra religião. Pelo amor de Deus, gente. Qual seria a noção do espírita não nascer em outra religião? Sabe? É uma arrogância que imagina que a nossa crença é melhor do que a dos outros. Não, ela pode ser melhor para nós. Porque, na verdade, enquanto a gente está aqui agora, a gente está espírita. Claro! Na outra vida, se eu tiver mérito, quero nascer no alto de uma montanha, numa caverna, e que eu tenha ao alcance dos meus olhos uma cabra, uma macieira, uma cerejeira, né? E que alguém de vez em quando me leve comida. Que eu seja o Tarzan da nova geração, entendeu? Como vizinha, a pessoa de consumo desse moço. Mas quando ele olhar bem, a caverna vai estar bem escura. Quando ele Você vai estar no lugar desse, qual é o seu propósito? Você não vai ter ninguém para passar todo o seu conhecimento. É aí que está. Quando a intenção é boa, sempre aparece. Você acha que vai todo mundo subir aqui também? Durante muito tempo subiu. Ou então vão dizer assim, você já falou muita besteira. Nós vamos te isolar para você não perturbar a cabeça de ninguém. Aí eu vou ensinar para cabra. Eu acho mais fácil. Aí eu vou ensinar para cabra. Eu acho mais fácil. Bem que indiretamente a gente está falando de conhecimento, né? O versículo nosso, faltando 15 minutos para encerrar, ainda é o 5. Né? 3 semanas no 5. E aí, por isso mesmo, tendo vós contribuído com todo o vosso empenho, é na vossa fé que deveis providenciar a excelência, ou a virtude. Na excelência, o conhecimento, né? Então a gente precisa agora botar umas balizas, uns marcos reguladores do nosso entendimento do que é conhecimento. A gente já falou das universidades espíritas. Isso é um impulso, é um comichão que a gente tem. Se nós pudéssemos decorar todas as obras espíritas, a gente decoraria cheinho de si próprio. Se a gente pudesse decorar todas as obras sagradas das outras religiões, eu confesso para vocês que quando eu assisto palestra de alguém e a pessoa cita assim
as questões do Livro dos Espíritos, eu cito de cabeça um trecho, eu sinto uma leve inveja, porque eu não consigo fazer isso. Por Deus, eu não consigo, mas eu não sei mais se eu quero. Não sei mais se eu quero, porque esse conhecimento talvez não seja o conhecimento a que o Evangelho está se referindo. Não seja só ele. E eu queria dividir com vocês 2 citações dos livros espíritas. Todo o nosso estudo é uma costura. A gente pega o Evangelho, estou tendo muito cuidado para buscar a obra espírita fundamental e colocar ela na base, para que a gente possa tirar proveito disso. Lá na questão 785, não estou citando de cabeça, está escrito aqui, do Livro dos Espíritos, quando Kardec está perguntando sobre a lei do progresso, ele questiona os espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso? Resposta: orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Aqui já tem uma divisão muito interessante. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas que mudará à proporção que o homem compreender melhor que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Bem, os Espíritos estão apontando para nós. Primeiro, o que a gente está chamando de progresso intelectual quase nunca anda de mão dadas com progresso moral. Porque o progresso intelectual, ele dá a vontade de obtenção a vontade de se esforçar para obter mais prazer. E esse prazer começa, logicamente, evidentemente, num prazer pessoal. Só que os Espíritos dizem aqui de maneira muito bacana: na medida que você cria para você mais necessidade, você cria sofrimento, o sofrimento te esfola e você desenvolve a moralidade. Mas o fato é que há 2 instituições de sabedoria bem claras aqui. Uma que é só racional e intelectual e outra que é moral. Lá na Gênesis, no capítulo 18, nos itens 18 e 19, Kardec vai fazer mais um texto sobre isso. Agora é Kardec, não são os Espíritos. Quando ele está falando dos sinais dos tempos, da mudança do mundo, ele diz assim: o progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo o dominarem, o homem se servirá de sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e os seus interesses pessoais. Razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. Está muito mais explícito aqui, né? Esse avanço intelectual que a gente gosta muito de buscar, ele tem um gozo envolvido nele, ele tem uma fruição, ele tem um prazer, que é o prazer da autossuficiência. O indivíduo que domina a sabedoria espiritual, vocês têm que perceber isso com muita clareza. Ele pode até trazer um orgulho, um egoísmo dele, que a gente tem isso muito, né? Às vezes isso ainda se manifesta contra a nossa vontade.
Mas ele não pode ser arrogante do conhecimento espiritual dele. Ele não pode separar as pessoas, ele não pode fazer distinção, ele não deve. Se ele fizer isso, ele está mostrando que ele pegou uma coisa que é muito importante, mas ele desvirtuou. É o materialismo espiritual, é exatamente isso. É o que acontece quando os espíritos dizem assim, olha, ele usa isso para se satisfazer, e muitas vezes para encontrar a posição, bem assim, ó, de prejudicar os seus semelhantes, de os destruir. Então, vejam só, se a nossa busca de conhecimento está baseada unicamente na satisfação de um esforço intelectual, é muito comum que o que se dê seja o seguinte: o indivíduo busca então a casa espírita ou a religião, e ele foi um fracasso em todos os campos da vida que ele quis trabalhar. Ele não conseguiu formar uma família bacana, ele não conseguiu criar um grupo de amigos para se realizar, ele não se realizou profissionalmente, ele não venceu muitos campos da vida humana. E aí ele então encontra uma válvula de escape para a sua realização nas questões espirituais. E aí ele trata os bens espirituais como se fossem bens materiais. E aí aquilo que a gente vê e fica muito triste, às vezes num professor universitário que é catedrático de uma disciplina, que tem o domínio, ou vendo um médico que é muito bom naquilo que faz, mas é intratável, a gente pode infelizmente ver num praticante espiritual que está ali mobilizando o conhecimento, mas não com a intenção de alcançar a iluminação, com uma intenção de satisfazer. E isso a gente percebe com clareza quando a palavra do indivíduo tem que ser a final, quando ele não aceita ser questionado, quando ele sempre precisa provar que sabe mais, que conhece mais, tem mais poder que os outros. Não é essa sabedoria, não é esse conhecimento que os espíritos estão sugerindo que a gente alcance e que Pedro está falando. Porque esse conhecimento é veneno. É muito comum isso acontecer, né? É muito comum. Nossa, bom é que, além de vocês, ninguém assiste esse estudo, então eu não corro risco, né? Mas os bastidores dos eventos espíritas são tenebrosos. São tenebrosos. Quando a gente viaja, às vezes, para fazer palestra e fica junto com alguns medalhões do movimento, não há espiritismo ali. Não há espiritismo ali. O que existe é um movimento de egos, onde tem duas buscas. Aquela pessoa da cidade longe que te convida, ela pensa assim: fulano de tal é um nome grande. Eu vou trazer ele no meu evento porque os espíritas vão querer ouvi-lo. Esse é o ego de um lado. Aí o ego do palestrante diz assim: meu Deus, eu fui convidado para ir numa cidade que fica 4.000 quilômetros. Eu fui convidado para ir em outro país. Então o que eu estou fazendo deve estar muito bom. E aí você então faz um círculo vicioso, egóico e profundamente orgulhoso. E quando isso se dá, qual que é o resultado final, né? A gente acaba não prosperando no caminho, que é o caminho do Pedro. O conhecimento tem que vir. Mas esse conhecimento que a gente está falando aqui é um conhecimento que já passou pela fé, já passou pelo trabalho, pela virtude, e aí ele tá surgindo. Por isso que a gente fica vendo, ainda no fim de semana, uma pessoa me procurou e falou assim: eu quero fazer palestras. Como é que eu faço? Eu digo: encontre um tema em que seu coração vibra. Um assunto em que você tem tranquilidade para colocar em prática ou assumir um compromisso de botar em prática diariamente. Você vai acordar e vai pensar naquilo, e vai pensar naquilo quando você estiver em casa, e vai pensar naquilo quando você estiver no trabalho. Estuda e se debruça nisso. E fala. Mas é assim?
Se alguém te propuser um tema que está fora desse escopo da sua prática, não aceite falar sobre ele. Porque você não tem nada para contribuir. Não é o seu objeto de prática, você não entende. Se alguém pedir para o Vinícius falar, por exemplo, sobre sexualidade, eu tenho muito pouco para falar. Muito pouco. Não é meu objeto de prática, de estudo, assim, de espiritualidade. O que eu saberia fazer é explicar um texto, mas de explicador de texto, o mundo está cheio. Agora, alguns temas são meus objetos de prática, eu me dedico a eles todos os dias, eu estudo todos os dias, eu medito diariamente. Esses eu posso colocar, então, a minha emoção. Aí a pessoa me perguntou, mas eu devo aprender a fazer alguma técnica? O que é a técnica? É quando você pulou a fé, pulou o trabalho e quer dar só o conhecimento. Mas se a pessoa não está aberta para o conhecimento, porque ele tem que vir nessa ordem, ela não vai prestar atenção no que você está falando. Aí como ela não vai prestar atenção, o que você faz? Não, normalmente as pessoas criam uma roupa para ficar bem chamativo, para ficar bem interessante. E os melhores palestrantes que eu ouvi até hoje na vida não usavam nada. Alguns falam até baixo, assim, monotonamente. Você fala, gente, eu vou dormir se eu ouvir esse sujeito. Ele fala 4 horas, eu penso, não dormi. Porque tem algo a mais. Então, o conhecimento no caminho espiritual, ele tem que ser a junção de 2 coisas. Ele é a junção de alguém que tem vontade de aprender. Ninguém deveria ir à casa espírita contra a vontade. Só criança. Porque criança ainda não tem vontade. Né? A gente tem uma falácia de dizer assim, quando meu filho crescer, ele vai escolher o que ele quer. Olha, é muito justo que quando ele for pequeno, se a casa espírita é boa para você, ela seja boa para ele. Depois que ele crescer, ele escolhe outra coisa. Isso aí a gente entende bem. Mas é importante que você dê para ele uma margem para que ele conheça. Você não pode negar. Há um amigo muito querido do sul do Brasil que se tornou um praticante budista dedicado. Mas ele vem do espiritismo. E aí ele me ligou, a gente conversava, ele disse assim, no próximo carnaval eu vou levar minhas 2 filhas no encontro espírita. Porque elas têm que ver, para entender o que elas têm mais afinidade. Isso é belíssimo. Então, assim, tirando a criança, ninguém deveria ir para a casa espírita contra a vontade. Porque isso vai demonstrar, então, a primeira metade do caminho. Eu desejo aprender. Mas eu não posso aprender pelos livros? Pode também. Pode também. Mas esse aprendizado não vai ser completo, sobretudo nos campos práticos do espiritismo. Então, se você for estudar sobre reunião mediúnica, e você não é médium, você vai estudar sobre reunião mediúnica, você vai ler dezenas de livros sobre isso. Mas quando você for para assistir uma sessão, você vai perceber que ela tem particularidades. Uma dinâmica, uma maneira de fluir, né? Que não cabe no livro. Não cabe, não tem como. Né? É quase como você descrever, fazer o retrato falado de uma pessoa, você vai vê-la, mas na presença do próprio ou da própria, ela tem um jeito, ela tem um mexer dos olhos, das mãos, ela tem um tom de voz, então ela é diferente. Se você é médium e vai estudar a mediunidade pelo livro, mais distante ainda será a sua prática, porque o livro ele vai ser um norte, mas você vai ver que poucos livros abordam com clareza o que o médium sente na hora da mediunidade. Então você pode estudar pela obra? Pode, mas é fundamental que você tenha um grupo de prática. E isso tem que ser voluntário. Você vai porque você quer buscar alguma coisa. Para que você não sente aqui na tribuna, na casa espírita, fechado. Pensando assim, tomara que dê a hora logo, porque eu preciso ir embora, estou cansado e tal. Fechado, não pode. A outra metade do conhecimento, ela é fruto de alguém que estudou, contemplou, praticou um pouco e eu vou falar de uma forma que vai parecer menos bom, mas essa pessoa, ela deseja ensinar por compaixão.
Por que parece menos bom? Porque parece que quem ensina é melhor. Não, mas não é isso. O que eu quero dizer? A segunda metade é como alguém que... Aquele que vai fazer a palestra, aquele que está conduzindo o estudo, ele tem que sentir assim, poxa vida, num determinado momento da minha vida em que eu estava confuso, eu aprendi isso e me fez tanto bem que agora eu quero que isso faça bem para outras pessoas. Então ele deseja ensinar pelo sentimento de compaixão, para que aquilo que fez bem para ele possa fazer bem para quem também está buscando, né? Então você junta essas duas metades. Isso deve ser o mote das reuniões públicas das casas espíritas. Esse deve ser o mote dos grupos de estudo. Pessoas vêm buscar porque desejam, e quem ensina é porque quer, sabe, que sente bem, porque fala, tomara que dê certo. Há uma conexão. Por isso que os grupos não precisam ser muito grandes. Precisa ter um grupo de pessoas ali, uma comunidade que queira estudar. Aí os grupos vão deslanchando, vão aprofundando. E aí vamos supor que um dia, então, aquelas pessoas que estudaram ao longo de anos o mesmo tema vão-se embora. Se o grupo perde a razão de ser, que são as duas metades desse circuito, ele não precisa existir. E aí você vai fazer um outro trabalho. Que é uma outra questão que a gente tem nas casas espíritas, que é uma dificuldade de encerrar trabalhos, né? Tiago fala, mas está acabando, tem pouca gente, não sei como é que está. Pode acabar? Não pode? Claro que pode. Nesse mundo nosso, tudo é transitório, tudo vai passar. Mas quando a gente soma essas duas partes, a gente fecha o circuito do conhecimento. É o que a gente tem que buscar, né? É o que a gente deve buscar. E quem que pode ensinar? Todo mundo que aprendeu um pouquinho. O mais difícil é o discernimento. Por isso que a gente forma uma comunidade de prática. Então, numa comunidade de prática, o ideal é que a gente tenha várias pessoas estudando vários temas. Aqui na primavera eu vou dar um exemplo. Na quinta-feira tem um grupo de estudos da obra de Joana de Ângeles, que é um braço mais psicológico ou psicologizante do espiritismo, né? Que eu não tenho o menor domínio sobre ele. Então, eu não tenho por que me arvorar a condição de estudar a obra de Joana de Ângeles com quem quer estudar a obra de Joana de Ângeles. Se aparecerem aqui na casa amanhã 300 pessoas pedindo, por favor, abre um grupo de estudo de Joana de Ângeles, por favor, eu vou dizer, olha, com muita simplicidade, eu não domino. Por que eu vou abrir esse grupo de estudo com vocês? Não é o meu objeto de prática, né? Então, isso deve fazer com que na casa espírita a gente perceba assim, poxa, mas será que aquela pessoa que está falando domina tudo que está falando? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas será que aquela pessoa que está falando se esforça na direção do que ela está falando? Aí a resposta tem que ser óbvio que sim, senão eu não podia estar falando. Óbvio que sim. E nós temos que acreditar nisso. A gente começa a criar esse hábito. Quando a gente senta aqui à mesa, na sexta-feira, por exemplo, as pessoas começam a falar, eu particularmente faço esse esforço de pensar, poxa, e perceber onde que o que essa pessoa está falando está espelhando a própria prática dela. Então, a gente pega um monte de pedacinhos do quebra-cabeça, que são todos os trabalhadores, e na medida que a gente monta essa comunidade, todos os pedacinhos vão se juntando, e ao se juntarem, se transformam no laboratório mesmo, onde todo mundo pode fazer experimento, todo mundo vai aprender, todo mundo vai consolidar o entendimento, né? Todo mundo vai passar por esse processo. Mas para isso não tem que também ter conhecimento? Tem. Porque o que eu digo, cada vez que você fala, mais eu entendo que o Evangelho é a coisa mais complicada do mundo. É sânscrito de espelhar. Porque é difícil eu conseguir ver um cristão debruçado no Evangelho e sair. Entendi tudo. Entendi, ó, tudo, perfeito. Saí de lá, estou bem. Não está. Porque a gente vê isso, né? Até na hora dos companheiros falando, eles mostram angústia,
mostram, às vezes, um breque psicológico dele, ele não é surtar, mas ele viaja em algum lugar e para, Sim. mostra uma agonia, mostra alguma coisa, um sentimento. Então, Claro. tudo isso, você colocar isso com pessoas, como você falou, humildes, ou pessoas com lá em cima PhD, é uma loucura, gente. É um negócio que a gente não consegue chegar a uma conclusão. Não vai conseguir chegar, porque cada vez que você lê isso daqui para um grupo, vai haver uma dissonância. Então eu acho dificílimo o Evangelho. Eu acho que o Evangelho é uma coisa que não foi feito para todos, não. Foi feito para poucos. Talvez tenha sido feito para todos, mas com uma margem de tempo bem ampla. Pois é. Porque não. Longa. É algo, o que você passa para a gente, que com uma fluidez muito grande, é que a gente está vendo que eu sei que nada sei. Mas isso é fantástico, é o princípio. Nós vamos saber, e não assumir que sabemos. Se na sua prática começar a aparecer o grande meditador, o grande orador, o grande médium, cai fora, que ele está errado. Agora, eu vou retomar uma coisa que você falou, e que aí tá a beleza. O espiritismo pode ser muito novo, mas se esses conhecimentos são naturais, e eles estão no mundo, desde que o mundo é mundo, o que a gente precisa aprender a retomar é a nossa capacidade, mais uma vez, de discernir aquelas pessoas que chegaram ou chegaram mais perto daquilo que eu estou buscando. Porque aí a gente começa a fazer uma separação que é brutal. Mas aí não entra um pouco de orgulho também? Não. Não, você não serve para mim, não é isso que eu quero, não. Não é isso, eu quero uma outra coisa. Não entra o orgulho nessa hora? Então, se você estiver buscando só intelectualmente, você vai fazer esse movimento exatamente como você falou. Posso falar uma coisa? Esse movimento, ele não é, ele acontece muito natural. Até você conhecer o que você está buscando, você fica naquilo que você está, não te preenche, mas você não consegue encontrar outra forma de fonte. Quando você bebe numa outra fonte que é mais pura, por mais que você tente, você não consegue voltar na fonte antiga. Não Porque eu acho que quando eu não você me explica e o que você me explica é uma conexão. não me satisfaz, eu busco em uma outra fonte escrita ou sei lá, e ali eu digo, agora eu sei. Aí você não volta na antiga. Aí eu estou dando orgulho, eu estou sendo orgulhoso, porque agora eu estou sabendo. Mas é porque o processo não é intelectual. É aí que está o ponto. Aquela pessoa que vai se tornar para nós um professor, um ajudante nesse processo, ela vai nos convencer metade pelo que ela fala e metade pelo que ela não fala. Veja o orgulho, a gente não poderia dizer que seria empatia? Eu simpatizo, comungo com o que você fala, então eu vou esquecer o que o outro está falando, porque não me diz Na verdade, nada. assim, ó, lembra que eu falei que na iluminação todos são iguais? Então, quando o discurso for verdadeiro, você pode ouvir de 10 e ele vai ser igual. O que vai fazer você criar raiz num determinado espaço não é só aquilo que é ensinado, é aquilo que não é dito. É a forma que a pessoa vive, é a forma que a pessoa se posiciona, é às vezes um detalhe. Que pode variar Ao dia a dia. infinito. Sim, exatamente. Hoje eu estou assim, amanhã é outro. Então, Exatamente. Aí, volto a te dizer, é muito difícil esse estudo e esse papo, né? Porque hoje eu sou assim, mas amanhã eu sou. Amanhã eu estou diferente. E aí eu vou entender, é como a Cabala. Você lê a Cabala, vamos dizer, 2 anos, sei tudo. Pega de novo. Então, mas esse sei tudo é que tem que sair. Acabou. Esse sei tudo tem que cair fora. Acabou. Isso aqui precisa. Não, mas isso aqui não sei, você já viu de outra forma, é uma outra, porque você já viveu, trouxe experiência na sua vida que anularam tudo aquilo que você viu antes. E aí o que o Vinícius falou, pelo que eu entendi, você não vai procurar, tipo assim, deixar uma fonte para passar para outra por orgulho, mas por comunhão. Sim, você vai começando a ver o seguinte, olha, até aqui, onde eu estou me bastou.
E amanhã, se for outro lugar, não tem problema. Porque a minha busca, ela é suprapessoal, ela é supra-institucional, né? Inclusive, você pode encontrar uma forma de você entender mais o Evangelho numa outra filosofia religiosa. E isso dá mais nó na cabeça ainda. Porque você pensa assim, olha... É verdade. Eu digo para vocês com muita honestidade, se em algum momento da minha trajetória espiritual eu compreender com clareza que não é aqui onde nós estamos praticando que eu vou encontrar a luz que eu estou buscando, eu vou juntar minhas coisinhas e dizer, gente, foi muito bom o tempo que a gente teve junto, mas eu vou buscar aquilo que vai me levar um pouco adiante. E isso é simples, não há nenhuma complicação nisso. A questão é que não tem um ponto final. Ou melhor, deve haver esse ponto final, mas nós não conseguimos vê-lo daqui. A impressão que eu tenho é que a busca por essa iluminação eu começo bebendo esse copinho que a gente tem aqui e no final eu quero beber litros. Isso. Cada vez que eu vou caminhando eu quero mais, eu quero Busca mais, eu quero e mais. conhecimento estão muito juntos. Então, eu dou o meu exemplo. Eu tenho uma busca por um conhecimento. Vamos dizer, eu estou na terceira. Porque eu fui por um lado, caminhei de outro e estou conhecendo um outro. Então, isso para mim é conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, eu sou viciado em conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais aquilo vai embora. E é uma busca. Mas no momento, o que eu me policio é o orgulho. Exatamente. Mas se não Isso me policia o tempo inteiro. Mas se esse conhecimento não tocar o seu coração, vai continuar sendo orgulho. Não, a gente sempre se Você nunca vai policia, deixar porque você. é aquela história daquela pessoa. Uma vez eu tive um professor que falou assim para mim: ou você me entende, ou você não entende. Eu não vou descer para te explicar. Eu subi muito. Então, ou você chega lá em cima, onde eu estou esperando por você, ou então você desiste, porque descer eu não vou. Eu me lembro dessa frase do cara e e foi assim, é o que ele falou, com a turma inteira. Então, era um orgulho de pessoa ali, né? O cara baixou. E era uma sumidade, era um cara, cara daquele, o cara tinha livros e mais livros. Eu nunca mais fui à aula dele. Tá. Eu saí naquele mesmo momento que ele acabou de dizer, eu saí e fui, nunca mais fui, acabou, encerrou, porque nós íamos bater de frente o tempo inteiro. Aquilo para mim, eu não posso, ele não vai descer, quer dizer, eu vou ter que subir, como que eu vou subir? Eu não sei como subir. Então, era o orgulho em pessoa. Então eu tenho muito medo dessa posição, na busca do conhecimento. Captando esse conhecimento, o orgulho... Mas daí a gente vai ver o próximo degrau, que aqui ele vai dizer que no conhecimento a gente tem que colocar o autodomínio. Então, para a semana que vem, a gente vai para o versículo 6. Eu queria encerrar agora, para que eu possa fazer uns outros comentários em off. Você para nós? Na câmerazinha que clico. No X, lá em cima. X. Ok. Apareceu ok aí.